Irmãos, nós vamos voltar ao livro de Daniel. E normalmente eu leio a Bíblia e depois a gente ora pedindo iluminação, não é verdade? Hoje nós vamos fazer diferente, tá? Hoje nós vamos pedir iluminação antes de ler a Bíblia, tá? Então a nossa oração por iluminação hoje será antes da leitura da Bíblia. Nós vamos ler Daniel 6, 13, 14 ou 13. Vamos ver onde é que nós paramos. Daniel 6, deixa eu abrir aqui as minhas anotações, 14 a 28. Esse é o nosso texto. Mas antes de ler, nós vamos orar pedindo iluminação. Mas a nossa oração vai ser uma oração cantada, ok? Então vamos ficar em pé para pedir iluminação? Então você vai cantar uma oração agora. Preste atenção no refrão desse cântico. Você vai cantar assim, ó. Mais da tua vida em nós, mais de ti, Senhor, nossa alma clama agora por ti, bendito Rei. Mais da tua glória aqui vem manifestar. Enche a nossa vida agora de ti, ó Santo Rei, nosso Deus. Então, canta com a sua boca, mas canta com a sua mente e seu coração. O que você vai pedir agora? Fala, Deus, enquanto o pastor estiver explicando a Bíblia, que o Senhor comunica a tua vida a nós. Mostra a tua glória. Enche a nossa vida de ti mesmo. Não é isso que Jesus falou? Que as minhas palavras são vida, espírito e vida. Então, faça essa oração cantada com alegria e fé. Vamos orar? Caminhar contigo sempre, em teus átrios descansar, desfrutar da tua santa luz, é o que queremos, Pai. Tua graça nos conforta, teu socorro, nossa paz. Tua palavra é eterna, nosso pão, alimento e refaz. Da tua vida em nós, nós em ti, Senhor, nossa alma clama agora por ti, bendito Rei. Mas da tua glória aqui vem manifestar. Enche a nossa vida agora de ti, ó Santo Rei, nosso Deus. Fonte de riquezas, precioso é o teu amor, tua forte mão, amparo dá, proteção
perdão, nossa vida, redenção. Mais da tua vida em nós, mais de ti, Senhor. Nossa alma clama agora por ti, bendito Rei. Mais da tua glória aqui, vem manifestar. Enche a nossa vida agora de ti, ó Santo Rei, nosso Deus. Mais da tua glória aqui, vem manifestar. Enche a nossa vida agora de ti, ó Santo Rei, nosso Deus. Podem assentar, irmãos, na esperança de que o Senhor responda essa oração que acabamos de cantar. Vamos ler Daniel 6, 14 a 28. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada a minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres.
E ainda não tinham chegado no fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Ciro, ou melhor, no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. No último domingo, nós vimos a primeira parte do capítulo 6 de Daniel e tivemos a oportunidade de aprender que Daniel é incriminado. Ele é vítima de uma conspiração. E como vimos naquele domingo passado, tal conspiração não é outra coisa senão a expressão da velha inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, que é Cristo. E ao analisar a primeira metade do capítulo 6, parte dessa história de Daniel na cova dos leões, nós aprendemos que ser um exilado não é ser um alienado. Aprendemos também que ser um exilado é viver numa realidade antitética. Há uma antítese no mundo colocada pelo próprio Deus desde a queda. E aprendemos também no último domingo que ser um exilado é viver em lealdade última e final ao Senhor mesmo. Antes, importa obedecer a Deus e não aos homens. Estas foram as lições que nós aprendemos no último domingo. Como viver sendo um exilado neste mundo. Mas, além de ensinar os leitores a viverem como exilados, o capítulo 6 de Daniel ensina também os exilados a confiarem somente no Senhor. Essa é a lição da segunda metade do capítulo 6. É isso que vamos aprender hoje. Veja aí o verso 14. O verso 14 diz que, tendo ouvido a denúncia contra Daniel, o rei Dario ficou muito penalizado. E ele determinou consigo mesmo, diz aí o verso 14, livrar Daniel da morte. E até o pôr do sol, o rei Dario se empenhou por salvar Daniel. Dario parece perceber que tinha sido enganado, como nós vimos no domingo passado. A lei que ele acabou aprovando não tinha interesse público, mas apenas o interesse de pegar Daniel. Além disso, nós vimos que Dario apreciava o caráter de Daniel. Vimos no domingo passado que
ele até mesmo planejava alçar Daniel a uma posição mais elevada no seu reino. E agora, Dario vê Daniel sendo engolido injustamente pelo sistema. Agora, Dario vê o sistema engolindo o seu mais excelente colaborador. E notem que o narrador aí no capítulo 6, de maneira intencional, ele deixa claro que Dario está realmente empenhado em livrar Daniel da morte. O verso 14 diz aí que Dario faz tudo o que pode até ao pôr do sol. Os comentaristas dizem que, de acordo com o costume oriental, a sentença tem que ser executada na noite do dia em que a acusação é feita. Então, quando ele diz que Dario faz de tudo até ao pôr do sol, aí no verso 14, ele quer deixar claro que Dario se esforçou o quanto pôde. Ele ganhou todo o tempo possível. O narrador quer que o leitor entenda que Dario está, de fato, muitíssimo empenhado em livrar Daniel. O que Dario fez naquele dia o tempo todo? A narrativa não diz, mas certamente Dario tentou achar alguma brecha na lei. Dario deve ter reunido os seus assessores, ele deve ter reunido os seus conselheiros, uma reunião de emergência. Ele se esforça o máximo que pode para livrar Daniel da condenação. Mas Dario, segundo a narrativa, parece estar de mãos atadas. A impressão que a gente tem ao ler essa narrativa é que agora a coisa mudou na Babilônia. Dario parece não exercer o poder absoluto como na época de Nabucodonosor. A impressão que a gente tem é que no Império Medo-Persa o poder é exercido juntamente com uma espécie de parlamento colegiado. O rei não tem poderes absolutos e ele está de mão atada. E quando o sol está prestes a se pôr, os conspiradores esfregam a lei na cara do rei. Isso está aí no verso 15. O verso 15 diz que eles confrontam o rei com a impossibilidade de revogação do que estava decretado. E o verso 16 diz que, de maneira muito relutante, o rei autoriza a execução da sentença. Então, o que o narrador quer que os leitores saibam? Ele quer que os leitores saibam que, a despeito de todo o interesse de Dario, a despeito de todo o esforço do rei Dario, Daniel é lançado na cova dos leões. Irmãos, eu estou convencido de que a intenção do escritor aqui é deixar claro para os leitores o quanto Dario desejava livrar Daniel. Dê uma olhada, o verso 18 dá essa impressão. É dito aí que naquela noite da execução de Daniel, o rei Dario não quis comer.
ficou tão entristecido, tão abalado, que não quis comer. Ele não quis se divertir. Diz aí que ele dispensou a apresentação dos músicos. O rei Dario não conseguiu conciliar o sono naquela noite. Então, o narrador vai contando a história de maneira proposital, a deixar claro que o rei Dario estava sinceramente empenhado em salvar Daniel. E a despeito do seu empenho, Dario não tem sucesso. Ele está de fato empenhado em libertar Daniel. A mensagem que o escritor quer transmitir é que, apesar de todo o seu desejo, a despeito de todo o seu empenho, Dario não pode salvar Daniel. Essa é a mensagem. Irmãos, o que o escritor está querendo fazer aqui? Eu estou convencido de que o escritor está intencionalmente desencorajando os seus leitores a colocar a sua confiança no poder do Estado. É isso que o escritor está fazendo. Irmãos, embora o Senhor possa usar um governo, embora o Senhor possa usar um líder político para favorecer o avanço do seu reino no mundo, a esperança dos exilados deve ser depositada no Senhor somente. Não devemos depositar a nossa confiança nos instrumentos que o Senhor eventualmente use. Esta é a mensagem desta parte do capítulo 6. Você nunca deveria colocar a sua esperança num projeto político. Você nunca deveria colocar a sua esperança em um líder político. Você nunca deveria colocar a sua esperança numa ideologia. Lembre-se de que Dario, a despeito de toda a sua vontade e empenho, não conseguiu salvar Daniel. Além de advertir os seus leitores para o risco de depositar a confiança no rei da Babilônia, o escritor deseja também incentivá-los, nessa parte do capítulo 6, a confiar somente no Senhor. Por isso, notem que ele monta a sua narrativa fazendo um contraste entre a impotência de Dario com o poder de Deus. Este contraste pode ser visto aí no verso 16, onde Dario diz a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Tendo fracassado em livrar Daniel da morte, Dario diz que o seu Deus, Daniel, faça por você o que eu não consegui fazer por você. É isso que ele está dizendo no verso 16. Nos versos 19 e 20, é dito que no outro dia cedo, o rei que não conseguiu dormir levantou-se da cama no outro dia bem cedo, foi com pressa à cova dos leões, saber o que havia acontecido a Daniel, e mais uma vez ele expressa o seu desejo de que o Deus de Daniel fizesse por Daniel o que ele, Dario, não pôde fazer. Veja aí na sua Bíblia o verso 20, ele diz: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?
Em outras palavras, ele está dizendo: Daniel, eu espero que o seu Deus tenha feito alguma coisa nesta noite. Eu espero que ele tenha feito algo por você, algo que eu desejei fazer, mas não consegui. Então a gente percebe aqui que o escritor, o narrador, deliberadamente está contrastando a impotência de Dario com o poder do Senhor. Além disso, o narrador faz questão de deixar bastante claro que Daniel foi liberto pelo poder do Senhor mesmo. Vejam o que Daniel diz ao rei Dario no verso 22, quando Dario corre cedo lá à cova dos leões para ver o que tinha acontecido, pergunta, chama por Daniel com voz triste, diz o narrador. E no verso 22, a resposta de Daniel é a seguinte: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, isso é, diante de Deus, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E vejam também no final do verso 26 e no verso 27, a bela declaração que o narrador conta para nós, que foi feita por Dario mesmo, a respeito do poder soberano do Deus de Daniel. Ele declara que o Deus de Daniel, Dario declara que o Deus de Daniel é Deus vivo e que permanece para sempre. Que o reino do Deus de Daniel nunca será destruído e que o domínio do Deus de Daniel nunca terá fim e que o Deus de Daniel livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi esse Deus soberano e poderoso quem livrou a Daniel do poder dos leões. Então, em contraste com a impotência do rei Dario, o narrador salienta o poder do Deus de Daniel. Irmãos, o recado dado aos leitores é claro. O recado dado é o seguinte: não confiem em Dario, confiem no Deus de Daniel. Não confiem nos reis deste mundo. Não coloque a sua esperança nos reinos deste mundo. Não confiem em projetos políticos. Não confiem em ideologias. Confiem somente no Senhor. Esse é o recado. Dele vem o nosso socorro. Para os exilados, os primeiros leitores desse texto, o escritor está dizendo que se alguém vai tirar Israel do exílio, esse alguém é Deus mesmo. Esse alguém é o Senhor mesmo. Esta é a mensagem da segunda parte do capítulo 6 de Daniel. Então, qual é a mensagem hoje? Não confiem nos reis humanos. Confiem no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus de Daniel. Para terminar, veja o verso 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Preste bem atenção, porque não é por acaso que o narrador termina o capítulo 6 desta maneira, dizendo que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Foi Ciro quem assinou o decreto que pôs fim
no cativeiro babilônico. Então, o verso 28 está aí para indicar que o exílio terá fim. Está aí para indicar a proximidade do fim do exílio. É uma pista, é uma sinalização de que a libertação está a caminho. Dario não pôde libertá-los, mas a libertação está a caminho. Percebam que Daniel 6 é então uma antecipação do fim do exílio babilônico. Mas, irmãos, Daniel 6 é também uma antecipação do fim do nosso exílio. Porque se você prestar atenção, Daniel 6 nos faz lembrar de outro judeu, que como Daniel, foi condenado injustamente. E assim como Dario tentou, sem sucesso, livrar Daniel da morte, um outro governante, chamado Pôncio Pilatos, tentou livrar esse outro judeu e não conseguiu. A despeito de todo o esforço de Pilatos, Jesus foi condenado e morreu a morte violenta da cruz. Dario não conseguiu livrar Daniel, mas Deus enviou seu anjo e Daniel foi poupado da morte. Jesus não foi poupado da morte. Por que Daniel foi poupado da morte e Jesus não? Não eram ambos inocentes? É que Jesus não morreu pelos seus próprios pecados. Ele morreu pelos pecados dos eleitos de Deus. Irmãos, alguns estudiosos entendem que esse anjo que Deus enviou para livrar Daniel da morte é o próprio Cristo antes da sua encarnação. Se estes estudiosos estiverem certos, nós podemos dizer que o mesmo anjo que livrou Daniel da morte, livrou a você e a mim da morte eterna. A Daniel, ele livrou fechando a boca dos leões. A nós, ele livrou morrendo em nosso lugar. Assim como Daniel, nós também seremos considerados inocentes diante do tribunal de Deus. Por tudo isso, irmãos, não confiemos nos reis, não confiemos nos príncipes, não confiemos em projetos políticos, não confiemos em ideologias. Confiemos no Deus de Daniel. Ele também é o nosso Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém.